Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre escada dissipadora em gabião e algumas diferenças principais da escada dissipadora em gabião comparado com uma escada convencional de concreto, que é a mais usual nas obras, tá? Então, nessa imagem, a gente consegue ver alguns tipos de obra já com a escada em gabião já executada, né? Essa imagem aqui embaixo a gente vê uma imagem que foi retirada de um estudo que foi desenvolvido em específico para a escada de gabião, que a gente vai abordar um pouquinho nesse vídeo também, tá bom? Bom, a primeira diferença para a gente destacar bem aqui para vocês é que às vezes a gente vê alguns projetos, alguns dimensionamentos que foram desenvolvidos para a parte de degraus utilizando a equação de Menem, né? E isso é um erro conceitual, tá? Porque o que acontece? No trecho do degrau em si, nós temos essa mudança da lâmina d'água, nós temos essa redução da lâmina, essa aceleração da velocidade, no qual a equação de Menem não consegue resolver, tá? Então a primeira questão é, não se é utilizado a equação de Menem para o cálculo de degraus, tá? Seja degrau singular, seja degrau sequencial, Nipple Flow ou Skimming Flow, que a gente vai ver nesse vídeo, não é utilizada a equação de Menem, tá? Bom, então nessa imagem aqui a gente consegue ver um trecho de um canal que tem um degrau, né? E ele pode ser considerado um degrau singular. Por que um degrau singular? Porque pode ver aqui que a montante a gente tem uma redução da lâmina d'água, ela vai se reduzindo enquanto ela vai se aproximando do degrau. Tem a queda dessa lâmina d'água, que gera aqui uma lâmina bem pequenininha nesse ponto A, tá? E depois a gente tem o ressalto hidráulico, tá? Bom, essa distância LD mais a distância L, que é o comprimento do ressalto, se nós tivermos esse patamar aqui horizontal do canal disponível que supra essas duas distâncias, o que vai acontecer? Vai acelerar o escoamento, vai ter a queda de água, vai gerar o ressalto completo e a partir aqui do Y2 volta à condição inicial que nós tínhamos aqui em cima, onde eu estou pintando de amarelo. Então nesse caso é um degrau isolado, né? Tem uma mudança no escoamento, sim, acelera esse escoamento, gera um ressalto, mas como tem um comprimento ali ajusante considerável que supre o LD mais L, volta à condição inicial, tá? Então nessa situação não é considerado uma escada dissipadora, mas sim um degrau pontual ou singular dentro de uma canalização, por exemplo, tá? Bom, agora pegando um outro exemplo aqui de uma escada realmente dissipadora com uma sequência de degraus, né? Então nesse caso nós temos aqui um degrau em gabião, tá? Depois desse degrau a gente já tem um patamar em gabião e logo depois já tem outro degrau e assim vai, né? Mais um patamar e outro degrau. Então o que acontece? Nesse caso, o escoamento, né, quando ele sofre essa queda do degrau, ele acelera também, começa a gerar o ressalto hidráulico, mas não tem espaço para esse ressalto ser completo, né? Então logo depois de alguns metros já tem uma outra queda, né? Então esse cenário, né, de escoamento é um pouco diferente do cenário do degrau singular, tá? Então nesse caso, não tendo espaço para ter o ressalto completo, sofre-se uma nova queda e assim nós temos uma sequência de uma escada dissipadora, tá? Quando esse escoamento acaba impactando no nosso patamar, ele começa a gerar o ressalto, já cai de novo, impacta em outro patamar, ele pode ser considerado um escoamento que é conhecido como Nipple Flow, tá? Como está nessa imagem aqui, tá? Ou seja, o escoamento sofre sim o impacto desses degraus, só que ele vai batendo degrau a degrau, né? Vai se formar o início de um ressalto, mas sem ter o ressalto completo, ele sofre mais o impacto de degrau e assim vai descendo o escoamento pela escadaria, tá? Então, diferente do degrau singular, nós temos esse critério que seria Nipple Flow, tá? Bom, outro tipo de escada seria para um regime Skimming Flow, que é um regime que tem mais energia, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um escoamento que desce por essa escada, tá? Com alta velocidade, numa linha quase que diagonal na escada, quase que ele não sente muito bem os degraus, né? Porque nessa interface que eu estou pintando de amarelo,
é como se criasse um fundo que não existe na escada, obviamente, né? Mas como se o escoamento descesse na diagonal e nesses triângulos que ficam em cada degrau formassem-se ali vórtices, né? Então, exatamente como está indicado nessa flechinha aqui, né? Vórtices nesse degrau, e esse vórtice vai ajudar a dissipar a energia do escoamento também, tá? Mas perceba que esse cenário é diferente. A água ela não vai sentindo degrau a degrau, ela não vai meio que impactando cada degrau. Ela desce na diagonal e esse escoamento na parte inferior dele sente a influência desse vórtice que é gerado nesses triângulos, né, que é gerado nesses degraus, que ajuda também a dissipar energia. Mas é um cenário diferente do cenário da escada Maple Flow, tá? Nesses casos, acontece mais quando você tem uma vazão maior ou quando você tem uma inclinação da escada. Imagine aqui que eu vou pintar de amarelo, né? Tem 1,5 m, por exemplo, para um espelho de 1 metro, né? Então, escadas mais inclinadas favorecem o regime Skimming Flow. Quando eu tenho um patamar maior, de 5:1, de 6:1, favorece a ocorrência do Maple Flow, tá? Então, são essas diferenças principais. Bom, tem um trabalho que foi desenvolvido específico para a escada de gabião, né, que foi publicado aqui na ASCE, tá? Onde foi montado uma escadaria com gabião em escala reduzida, tá? Então, já destaco para vocês que no link da descrição eu separei um compilado de materiais técnicos, né, de artigos técnicos, de materiais de ensaio de escada de gabião, para você acessar se você quiser se aprofundar mais nesse tema, tá bom? Só clicar no link, deixar o seu e-mail que a gente manda para você. Bom, então esse desenho foi retirado do trabalho, né, do ensaio com o modelo reduzido. Pode ver aqui a escadaria que foi montada no laboratório, tá? E foi testado aqui algumas inclinações de escada. Então 30 graus, tá? 45 graus, 1:1, e 60 graus. Tá? No meu ponto de vista, 60 graus para gabião é quase inexequível, né? É quase impossível de você realizar uma escada nessa inclinação. Até 45 graus pode-se pensar, né? Mas de 30 a 34 graus, que seria 1,5:1, né? Seria o mais ideal para trabalhar com as peças de gabião, tá? Mas aqui, como foi feito no ensaio, nós estamos aqui mostrando para vocês a sequência, né, que foi montada no laboratório, tá? Bom, dentro então desses modelos, né, foi medido então a velocidade na saída, está representada por esse VT, tá? Foi medido também, né, tem esse desenho aqui na direita, que eu estou pintando em amarelo, foi colocado medidores de pressão na base de cada degrau, tá? Porque que acontece? O gabião ele é poroso, né, então ele é preenchido com rachão, fica em torno, né, no final, 40% de vazio e 60% de rachão, né, se for bem preenchido, for bem executado. Então, quando você tem um escoamento aqui passando por cima da escada, né, essa camada aqui do gabião, por ser porosa, né, ela permite com que parte do escoamento também se infiltre aqui no solo, né, e chegue a gerar uma pressão na base do degrau, tá? Então isso também foi medido, tá? O que acontece na prática é, como tem um enrocamento, né, que ele é travado no outro, ele é encaixado no outro, o escoamento para passar por dentro da caixa, ele perde muita energia. E na interface da caixa do gabião com o solo, é indicado ainda um filtro geotêxtil, né, que gera ainda mais perda de energia para o escoamento. Então, quando chega no solo, essa água, essa velocidade, ela chega com baixíssima velocidade, né? Então é considerado a velocidade residual, né? Então, como tem dissipação no rachão, dissipação dentro do geotêxtil, chega no solo com uma velocidade menor, tá? Mas é um ponto também que deve ser verificado no projeto, tá? Bom, então aqui colocando algumas nomenclaturas, então o VT seria a velocidade na saída, no pé da escada, né? Nós temos aqui a perda de carga da escada e nós temos o desnível total, que seria o nosso HT, tá? Só algumas nomenclaturas para a gente se situar. Bom, e qual foi a conclusão desse trabalho? Aqui nós temos um gráfico no lado esquerdo, né, do ensaio, onde eu tenho aqui no eixo Y uma relação de perda de carga dividido pela altura total, tá? O desnível total da escada.
E aqui embaixo eu tenho uma relação do drop number, tá? Que está aqui no eixo X, no eixo horizontal. Bom, nós temos plotados aqui então vários pontos do nosso ensaio, quer dizer, do ensaio do trabalho, né? Então aqui os pontos, as primeiras linhas que está horizontal step, né, seria a escadaria de concreto, tá? Sem a porosidade do gabião. Então nós temos aqui 3 linhas de escadas de concreto, tá? Que representam essa linha aqui embaixo, tá bom? E as outras linhas nós temos aqui somente para a escada de gabião. Então aqui nós temos uma plotagem bem maior de pontos para a escada de gabião, tá? O que é interessante ver nesse resultado? Bom, essa linha azul clara representa a linha do gabião, dos pontos do ensaio do gabião, e essa linha verde clara representa o resultado da escada de concreto, tá? Então, pegando, por exemplo, um drop number único para as duas escadas, na ordem de 300, tá? Nós teríamos uma relação de perda de carga para a escada de gabião próximo de 0,8, tá? Vamos arredondar ali próximo de 0,8, 0,78 mais ou menos, tá? E nós temos uma relação de perda de carga para a escada de concreto próximo de 0,7, tá? Mais ou menos 0,69. O que isso quer dizer? Quer dizer que a escada de gabião gera mais perda de carga do que uma escada de concreto, tá? Por que isso acontece? Por causa da porosidade das peças do gabião, tá? O gabião é um material mais rugoso, rugosidade em torno de 0,028. O concreto tem uma rugosidade próxima de 0,018, né? Então tem uma diferença de rugosidade, né? Mas nesse ensaio a rugosidade nem falou tão alto assim. O principal é que o gabião é poroso, né? Então, ao longo dos degraus, numa escada de gabião, você tem mais perda de carga do que uma escada de concreto que não tem basicamente porosidade. A água não infiltra entre os patamares, ela só passa pelo escoamento superficial mesmo, tá? Então aqui nós temos uma diferença muito gritante aqui das duas soluções. Bom, tem outro gráfico também, que aqui representa a velocidade de saída, tá? Que eu estou pintando em amarelo, gravidade e desnível total. Uma relação de velocidade no eixo Y. E no eixo X nós temos de novo aqui o drop number, tá? Então, seguindo a mesma regrinha aqui, né, os pontos de plotagem da escada de concreto, os pontos da escada de gabião, tá? Então, a mesma legenda, tá? Nós temos então a linha verde clara representando a escada de concreto e nós temos a linha azul clara representando a escada de gabião, tá? Então, utilizando o mesmo drop number de 300 para uma escada de concreto, nós teríamos uma velocidade de saída, né, uma relação de velocidade próximo de 0,9, mais ou menos 0,88, tá? E para uma escada de gabião, nós temos uma relação próxima de 0,8, mais ou menos 0,78, tá? O que isso quer nos dizer? Que depois da escada dissipadora, né, já ter trabalhado com a dissipação e com o escoamento, a jusante dessa escada nós temos uma velocidade alta, né? Mas devido ao gabião dissipar mais energia ao longo da escada, essa velocidade final para a estrutura de gabião é menor quando comparado com a estrutura de concreto, tá? Pode-se chegar a uma diferença de até 14%, tá, dessa velocidade final, simplesmente pela mudança de material. É a mesma geometria, o mesmo drop number, porém uma escada com a porosidade do gabião e uma outra escada com a porosidade do concreto nos gera essa diferença, tá? Obviamente a velocidade final sendo menor é melhor para o projeto, porque se você for dimensionar uma escada dissipadora e depois uma bacia de dissipação, essa bacia de dissipação, se receber uma velocidade menor, ela vai ficar mais enxuta, né? Vai ficar mais barato para a obra depois, tá? Então é um ponto aí de diferença, tá? Então, comparando aqui as duas escadas, nessa imagem dá para ver uma escada de gabião no lado esquerdo e uma escada de concreto convencional no lado direito, tá? Então, nós temos alguns pontos aí bem assim principais, né, de diferença. Então, o primeiro ponto seria a limitação do gabião em relação à velocidade. Então, velocidades acima de 5,5 metros por segundo para o gabião são altas velocidades que podem movimentar a pedra do preenchimento.
Então, nesses casos, ou é indicado uma outra solução, como concreto, ou é indicado revestir a face do gabião com concreto ou com argamassa, tá? O concreto já tem mais flexibilidade nessa questão, tá? Tem escadas de concreto, o concreto tem uma resistência maior, que suportam velocidades maiores do que 5,5 metros por segundo, tá? O segundo ponto é que a velocidade final na escada de gabião pode ser até 14% menor do que a velocidade final numa escada de concreto. Assim como a gente já viu durante o vídeo, né, o gabião, por ser poroso, ele tem uma perda de carga maior e resulta uma velocidade menor no final, tá? Outro ponto, o gabião, por ser poroso, tem uma rugosidade também maior, dissipa mais energia ao longo dos degraus. Então, se eu tenho uma escada grande, né, quanto mais degrau eu tenho, mais dissipação eu vou ter na opção de gabião, tá bom? Pela percolação da água por dentro da peça e tudo que a gente já viu nesse vídeo. Outro ponto é a questão da flexibilidade. Em alguns casos e alguns projetos, o solo de apoio não tem uma resistência muito boa, não tem uma capacidade de suporte muito adequada para receber esse impacto de água mais o peso da estrutura. Então o gabião tem essa vantagem de ser flexível e se adaptar a alguns cenários aí quando necessário, tá? A escada de concreto ela é mais rígida, então ela precisa ser apoiada num terreno que tenha suporte, porque ela não vai ter flexibilidade se o terreno sofrer algum tipo de assentamento, tá? E por fim, uma das opções do gabião é trabalhar somente com a peça de gabião ou revestir a peça com argamassa. Você muda a rugosidade do material, muda a questão da percolação, fica similar a uma escada de concreto, porém o espaço de implantação é maior, né? Então precisa ter esse espaço para ser implantado. E a escada de concreto é de concreto, não tem uma opção de deixar ela mais permeável, né? Mais porosa, né? Então ela acaba tendo somente um tipo de revestimento mesmo, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Aqui também tem as minhas redes sociais, o LinkedIn e do Instagram, se você quiser me seguir, fique à vontade e até a próxima.